Vamos falar de Zenit? Muito bem. No vídeo anterior eu falei da fonte de alimentação deste belo Zenit e nesse vídeo nós vamos continuar agora falando de todo o circuito do rádio, o amplificador e o circuito de recepção. Boa diversão! Agora indo para o circuito de saída, é muito normal que o circuito de saída, o circuito de potência, que precisa receber a maior tensão possível, é também o circuito menos sensível de todos, onde a válvula de saída nós precisamos de menos amplificação de tensão. O nível de tensão já está bastante razoável na sua grade de controle. No circuito a transistor, mesma coisa. Eu preciso manipular mais corrente. Aí vem aquele que fala assim, mas a válvula não trabalha com corrente, a válvula trabalha com tensão, quem trabalha com corrente é o transistor. Gente, isso é uma meia verdade. Todos os componentes trabalham com tensão e corrente. O que acontece é que uma característica natural do transistor é trabalhar com tensão baixa e corrente alta, para dar uma determinada potência de saída. No circuito a válvula, para ter a mesma potência de saída, eu trabalho com uma tensão bem alta e a corrente bem baixa. Por isso que fala que válvula trabalha com tensão, mas ela sim trabalha com corrente. Ela trabalha com... A válvula de saída trabalha com muitos miliamperes de saída. E é uma corrente respeitável. Dependendo da potência da válvula, válvulas gigantes de transmissores trabalham com alguns amperes de placa, o que é até difícil para um transistor de potência trabalhar com uma tensão tão alta e uma corrente respeitável de alguns amperes. Não é qualquer transistor que consegue fazer isso. E é uma tecnologia até razoavelmente recente, transistores que conseguem suportar tensões muito altas com corrente altas também, coisa que a válvula há décadas atrás já fazia. Então, sabendo que a válvula de saída é a que precisa de mais tensão, mais corrente, e como ela não amplifica tanto a tensão, ela não é tão sujeita a problema de ruído de fonte. Por isso que normalmente saiu da fonte, vai direto para a válvula de saída. Já é a coisa mais comum. E aí nós temos o transformador de saída, aqui, que vai para a placa da válvula. A corrente vai fluir aqui e o catodo dessa válvula vai ligado onde? Vai ligado aqui, nesse ponto que é ligeiramente negativo por conta desse resistor aqui que dá uma certa distância em volts, dá alguns volts de diferença entre o chassi e a tensão que chega no catodo. Isso faz, por relação aí de causa e efeito, faz com que relativamente a tensão da grade de controle já naturalmente seja ligeiramente negativa. E aí ele tem algumas coisas interessantes. Bom, aqui a saída para o do transformador para o alto-falante, já comentamos, né? Não tem nada de diferente. O diferente aqui começa com esse capacitor, com esse potenciômetro, que, veja, um lado do potenciômetro não está ligado em nada. A derivação central dele é ligada no outro lado do transformador. O que faz isso? Esse é o controle de tom desse rádio. Não são feitos dessa maneira em todos os projetos. De novo, esse projeto é assim. Então, eu doso
o quanto esse capacitor vai desviar de agudo, vai fechar o agudo em curto, né? O agudo vai passar pelo capacitor e não pela bobina do transformador, então não chega no alto-falante o agudo, pela dose que eu coloco no potenciômetro. De acordo com o meu gosto, eu faço o capacitor ser mais agressivo ou menos agressivo, com o desvio do agudo, e assim faço o controle de tom desse aparelho. Este outro capacitor aqui, esse aqui, o C14, você vê que ele acaba fazendo a mesma coisa. Só que ele é de um valor muito menor, então ele dá apenas uma pequena quebrada nos agudos e também tem a função de eliminar os pulsos de alta tensão da bobina primária para essa alta tensão não retornar e gerar arco elétrico dentro da válvula de saída. Isso acontece porque são muitas espiras de fio bastante fino e com a alta velocidade de variação da corrente que acontece aqui na placa da válvula devido ao áudio, isso acaba gerando digamos assim, um coice de alta tensão da bobina de volta para trás. Bobina é assim, tudo que você coloca nela, toda variação de corrente que você coloca nela, ela gera de volta para trás. É o chamado força contra-eletromotriz ou contra-corrente. Então, este capacitor consome esse pulso de alta tensão, preservando a vida dessa válvula. Ainda, a tensão da fonte vai diretamente para a grade de blindagem, nesse caso, a grade supressora de ligação interna, a grade de controle, tá aqui, esse capacitor C, acho que é C13, é a ligação entre o pré-amplificador, a saída do pré-amplificador, e a entrada do amplificador de potência. Esses resistores aqui, R7 e R6, fazem a polarização de grade, que você vê que vai para o ponto mais negativo da fonte. É muito normal que válvula de saída tenha a grade uma tensão mais negativa que as outras válvulas. Então, enquanto uma válvula de sinal tem menos meio, menos 1, menos 2, não muito mais que isso de polarização, uma válvula de saída pode ter aí menos 5, menos 10, menos 20 volts, dependendo do circuito, até menos 50 volts. Depende do projeto, tudo, claro. E nesse caso você vê claramente que o ponto mais negativo da fonte vai para a grade de controle. E esse pequeno capacitor C8 aqui faz uma realimentação entre o catodo e a grade de controle. Isso aqui provavelmente é para algum controle de agudo e também para ajustar nivelar o catodo para ele ter uma tensão mais constante e assim o ganho da válvula ser mais alto. Se esse capacitor estragar, se quebrar a solda dele, se eu retirar esse capacitor aqui, o volume de saída fica menor, porque diminui o ganho da válvula. Começa a ter a falta desse capacitor aqui, acaba fazendo com que flutue um pouco mais a tensão de catodo e a válvula amplifica menos. Interessante, né? Aí vamos para o pré-amplificador. Como eu disse, a placa C13 fornece a tensão para a etapa de potência. Tem um capacitor aqui jogando um pouco para o terra. Isso aqui é para tirar um pouco de agudo. Esse capacitorzinho aqui
para tirar um pouco do agudo. A placa, o resistor de carga de placa é esse R6, que vai para a mesma fonte principal de energia. O caminho da corrente, né? O catodo. Ó, a mesma situação, 2 resistores para fazer a polarização de grade e um capacitor no meio do caminho aqui para o capacitor de desacoplamento de catodo. O catodo vai para essa fonte de energia aqui, uma fonte negativa. E no caso é a mesma fonte dessa da saída de potência. A grade é polarizada através de R4 e R6, que vem desse ponto aqui da fonte. E é só isso também. O sinal da grade de controle da pré-amplificadora vem através do capacitor C9 do controle de volume que está aqui. Esse é o volume. Diferente do que é mais comum nos rádios, um lado do volume não está para o chassi. Ele está conectado onde? Numa fonte de tensão negativa. Por quê? Para que esse ponto fique em comum com o catodo nesse projeto. E para que essa tensão mais negativa seja a referência de catodo do diodo retificador aqui. Esse é o catodo do diodo, né? Nessa simbologia mais antiga. E é um duplo diodo, mas está tudo em paralelo. Veja, esse catodo e esse catodo estão em paralelo. E essa placa estão em paralelo também. E aí termina o circuito de áudio, né? Potenciômetro de áudio, pré-amplificador, potência alto-falante. Esse é o detetor. É o diodo detetor. Nessa opção, ele colocou os 2 diodos em paralelo, talvez para uma melhor eficiência de funcionamento desse detetor. Essa é a última frequência intermediária. Então, nós temos esse lado da bobina da frequência intermediária indo para o detetor, esse outro lado indo para o potenciômetro de volume. Também tem um capacitorzinho aqui para um desacoplamento, sintonizado também, né? Claro, aqui as 2 bobinas de frequência intermediária são sintonizadas. E esse resistor R4 trabalha com o controle automático de ganho. Você vê que ele vai para trás, aqui ele leva uma tensão negativa para trás na polarização das grades das outras válvulas. Isso aqui vai lá nas bobinas e das bobinas chega nessa grade aqui. E chega... Isso, nessa grade. A grade de entrada de radiofrequência. Para o controle automático de ganho do aparelho. A peça da frequência intermediária. Você vê que o catodo é ligado diretamente ao terra. E tudo bem, porque a tensão negativa de grade, da grade de controle dele, é obtida pelo controle automático de ganho. Então, essa tensão já é negativa e variável conforme a estação sintonizada. Uma estação mais forte, a tensão fica mais alta, a válvula amplifica menos. Uma emissora mais distante, mais fraca, essa tensão negativa cai e a válvula acaba amplificando mais. Nada de muito especial. O especial é a própria válvula, que provavelmente é uma válvula de corte remoto.
mas ela é uma amplificadora, né? A saída da primeira frequência intermediária entra na grade de controle. A saída da placa passa pelo segundo transformador de frequência intermediária. Depois nós temos o resistor R3 aqui, formando a tensão da grade de blindagem, também chamado de screen. O R3 junto com o C5 aqui são o resistor de polarização, e o C5 é o capacitor aí de filtragem para estabilização. E coisa que é muito comum, você vê que a tensão da fonte vem por aqui. O R3 polariza a grade de controle da frequência intermediária, a grade de blindagem da frequência intermediária, melhor dizendo, e também as grades de blindagem e supressora, nesse caso, da osciladora e misturadora. É meio comum ter uma polarização comum aqui. Aí tem um capacitor de filtragem aqui, o C4, e também tem outro capacitor aqui, o C5. E para finalizar o começo do aparelho, realmente, se você disser que é difícil de interpretar essas chaves seletoras aqui, eu concordo com você. O circuito difícil de entender a ligação física real dessas chaves seletoras. É muito difícil interpretar esse desenho, esse esquemático aqui. E essa chave, na verdade, isso aqui é uma chave só. Quando mexe aqui também. E realmente é muito difícil entender o que está acontecendo quando vira uma posição, o que liga com o que aqui, o que muda de lugar. Tá? Concordo com você. Tem circuitos desenhados de maneira a ficar até mais difícil ainda, tá? Infelizmente. Bom, o que nós temos aqui na osciladora? A osciladora e misturadora é 2 em 1, né? Quando ela trabalha assim como osciladora e misturadora. Nós temos um circuito oscilador funcionando como uma válvula e o circuito misturador funcionando como uma segunda válvula, tudo dentro de uma peça só. No caso dessa daqui, nós temos o quê? A grade do oscilador. Por quê? Porque nós temos aqui o R1, aqui a polarização dessa grade, e através de C7 eu tenho a bobina osciladora, que é selecionado um pedaço maior, um pedaço menor, conforme a frequência, né? Se é ondas médias, ondas curtas. Ondas médias é uma bobina maior para frequência menor, e conforme a faixa de ondas curtas vai subindo, vai diminuindo o tamanho da bobina para a frequência ficar mais alta. Então essa primeira grade é a grade de controle, é a grade da oscilação mesmo, do oscilador local, que é essa bobina aqui, né? Na verdade, esse é um transformador, né? Sendo que este... Deixa eu só arriscar aqui de novo. Aqui, então. Essa outra bobina aqui é a bobina de carga dessa grade, que a gente chama de grade anódica. Veja só, a energia, a fonte, vem por aqui, ó, energia elétrica. A fonte traz energia via R2 para a bobina desse lado, né, do oscilador. Essa grade anódica se comporta como catodo. Essa grade é positiva. Então existe uma corrente elétrica, é como se essa válvula terminasse aqui e eu tivesse catodo, grade, anodo, ou catodo, grade de controle e placa aqui do oscilador. Então eu fecho o circuito oscilador aí, na primeira e na segunda grade dessa peça. O circuito de recepção, que está do outro lado, o circuito sintonizado, o capacitor variável aqui
da sintonia, né? Nós temos aqui o capacitor variável do oscilador e aqui o capacitor variável da sintonia. O circuito de sintonia vem por transformador também, com as chaves selecionando bobina maior para ondas médias, aí vai diminuindo a bobina para cada faixa de ondas curtas, conforme sobe as ondas curtas. É sintonizado e entra nessa grade, que é a grade de controle do circuito de recepção. Então, essa é a grade de controle. A primeira grade é a grade de controle do oscilador. A segunda grade é a grade anódica do oscilador, e isso fecha uma válvula. Depois nós temos uma grade de blindagem para separar um circuito de outro, e aí vem essa grade, que é a 1, 2, 3, 4. A quarta grade é a grade de entrada, a grade de controle do circuito de recepção. A última grade de blindagem e supressora. E aí sim o anodo real, que leva para a primeira frequência intermediária. Como eu tenho um oscilador e um circuito de entrada de sintonia, os dois na mesma válvula, a variação de corrente do oscilador acaba afetando a corrente, ou acaba sendo afetado pela corrente modulada pela entrada de sintonia. Então eu tenho a sintonia e o oscilador misturando aqui dentro, e eu acabo tendo sinal de frequência intermediária aqui no anodo. E assim termina o rádio. Tem aqui... às vezes, dependendo do rádio, ele tem uma chave aqui para ligar terra externo, que eu vou fazer. Que nos circuitos antigos aparece uma torneira para a gente ligar o terra numa torneira, né? O terra externo do circuito ao chassi ou não. Existe a chave aí para você escolher a melhor condição aí no seu local. No caso desse aqui, tem esse Z e tem o G. O G é o ground, né? É o terra real aqui, que é o chassi. E o Z vai na chave que conecta uma bobina, um filtro para a entrada. Então, provavelmente, esse Z aqui adiciona uma filtragem na entrada para eliminar algum ruído, alguma interferência externa. E aí nós concluímos essa análise do rádio. Na visão geral, aqui a entrada de antena, a osciladora e misturadora, aqui o circuito oscilador, aqui o circuito de sintonia, a frequência intermediária, sendo as duas bobinas de frequência intermediária aqui, os dois transformadores de frequência intermediária, o detetor, o pré-amplificador, a potência, o alto-falante, olha o símbolo desse alto-falante como é, e a retificadora e o transformador. E não esquecendo, esse daqui, essa bobina é do transformador, daquele transformador com bobina de campo, que é, por exemplo, um desse daqui. Ele tem duas bobinas, né? A bobina de campo e lá dentro, escondida, a bobina da sintonia mesmo. Esse aqui, tem um vídeo que eu fiz aqui justamente com um desse. A bobina de campo, que é o choque de fonte também, e a bobina realmente a bobina comum do áudio. E se você gostou, deixa um joinha, é muito importante aí pra gente. Os links para você apoiar o canal estão aqui embaixo. Você está vendo agora alguns trechos dos vídeos do curso de eletrônica à válvula e do curso de rádio à válvula, que está aí em processo de finalização. E também
não posso deixar de agradecer aos colaboradores do canal, que sempre estão aí nos ajudando e que também nos ajudam a manter a estrutura, principalmente da página do Brat. Visite lá a página do Brat, o link está aqui embaixo, que aliás foi o nome inicial de todo esse projeto, para lá onde você vê algumas fotos de projetos de restauração concluídos, fotos que não, alguns detalhes que não aparecem em vídeos, alguns projetos, algumas dicas, algumas coisas para estudante, não só a válvula, e circuitos eletrônicos de aparelhos mais difíceis de encontrar. Estão alguns circuitos lá disponível para você. É só entrar lá, clicar no download, baixar o arquivo e ser feliz. E é isso. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.